Flamengo entra nessa semana com uma missão muito complicada, né? Que é justamente de você dar uma resposta para o seu torcedor e para todo o ambiente ali de competição, seus adversários, principalmente, do que vai ser o Flamengo nesse final de temporada, nessa reta final de temporada, já que a gente já está chegando na metade de setembro e aí aquela parte, aquele 1/3 final que decide Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Flamengo ele vem aí numa situação, quando eu digo complicada, que é a falta de sequência de jogadores, sendo que você está tendo uma lesão atrás da outra. É até difícil quando você tem o jogo do Flamengo. Eu, particularmente, antes da vitória, a minha primeira vitória é que nenhum jogador saia lesionado, né? O último jogo que eu me lembro que o Flamengo não teve nenhum jogador lesionado foi no jogo contra o São Paulo, se eu não estou equivocado, anterior ao jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras pelas oitavas de final. Então o Flamengo ele é um time que sempre está perdendo jogadores, e isso complica não só por perder peças importantes, também pela falta de você conseguir encaixar um time. E aí, antes da parada FIFA, quando teve jogo contra o Corinthians, a gente também teve toda aquela derrota, todo aquele ambiente que se transformou, o rubro-negro meio que, sabe, dando um basta. Mais uma vez a gente vendo o Campeonato Brasileiro ali se esvairir pelas nossas mãos ali, então gera-se todo um sentimento de revolta, né? E em adicional, né, juntando tudo isso, o Pedro, que é o nosso principal jogador, certamente o melhor atacante da América do Sul, um jogador que faz toda a diferença, ele num treinamento na seleção brasileira tem ali uma lesão, acho que foi você teve ali o ligamento cruzado do joelho, né, uma lesão no joelho, que vai impossibilitá-lo durante toda essa temporada e parte da outra temporada, né? Então aquilo ali foi uma ducha de água fria no torcedor rubro-negro, que apesar da reclamação toda depois da derrota para o Corinthians, poxa, viu ali, vai ter uma parada, data FIFA, a gente vai conseguir recuperar jogadores importantes e vamos voltar aí numa melhor situação para as competições, fisicamente mais bem preparados, mais fortes, coisa e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente teve essa questão da lesão do Pedro e a gente essa semana vai ter o jogo contra o Bahia. E a pergunta que se faz é como é que o Flamengo vai reagir a tudo isso. Nesse interim, o Flamengo trouxe reforços importantes, mas que a gente não sabe ao certo como esses reforços vão se encaixar no time. A gente sabe que tem aquela questão do encaixe, daquela questão da ambientalização do jogador na cidade que ele vive, são jogadores estrangeiros, né, com exceção do Alexandre, que não deixa de ser estrangeiro, já que está há muito tempo na Europa. Tem toda uma questão de ambientalização, de encaixe com o time. Então a gente não sabe como isso vai acontecer, embora a gente deposite muita esperança nesses jogadores que foram contratados agora. Mas, para mim, o mais importante, e essa é a minha expectativa em relação ao Tite nessa semana, é saber o que o Tite preparou para o Flamengo nessa semana que ele teve de treinamento, para a gente conseguir ter alguma coisa sólida e robusta para o último terço do campeonato, né? E a minha expectativa é que ele tenha saído do trivial, do feijão com arroz e pensado um pouco fora da casinha. E jogadores, qualidade, o Flamengo ainda tem muito mais que seus adversários, mesmo com todas essas contusões, né? Porque vejamos, a gente tem ainda o Michael, daqui a umas 3 semanas volta, né? A gente tem aí o Plata, que é um jogador super promissor da seleção do Equador. A gente tem o Alcaraz, que é um jogador talentosíssimo, que pode fazer a função ali do De La Cruz, ou seja, até para revezar com o uruguaio. Então a gente tem jogadores importantes, né? A gente vai ter que ver a resposta do Gabigol. Será que esse jogador não consegue regressar do que ele já foi, um jogador extremamente importante na história do futebol brasileiro? Será que desaprendeu? Mas eu acho que essas respostas, para que elas sejam positivas para o Flamengo, vai depender muito de como o Tite vai trabalhar essas peças. Se o Tite vai conseguir apresentar alguma coisa fora do trivial, daquele feijão com arroz, daquela mesmice, né? Porque ele vai precisar valorizar
a qualidade de cada jogador. Eu me lembro que em 2019, com o Jorge Jesus, que ele queria um centroavante pivô, até se cogitou a questão do Balotelli, mas ele não teve isso. Então ele preparou um time muito em função das peças que ele tinha, que era muito diferente, por exemplo, do grande Benfica que ele formou ali com Di Maria, entre outros jogadores. Então ele teve que trabalhar aqueles jogadores que ele tinha, porque ele tinha muita qualidade em mãos. Então ele conseguiu trabalhar muito em função do perfil de jogador que ele tinha. O Flamengo tem jogadores talentosos, capacitados e, na sua maioria, muito mais capacitados do que os jogadores dos seus adversários. É só você ver aí quando o Flamengo escala um time mesmo que desfalcado, todo mundo olha e fala, poxa, esse é o time desfalcado do Flamengo, Bruno Henrique, Gerson, e o Flamengo continua tendo esses jogadores, vai ter a volta do Arrascaeta, né, que é um jogador importantíssimo, e o Flamengo agora precisa ter alguma coisa nova para mostrar do ponto de vista tático, né? A minha expectativa é que o Tite tenha preparado, se não um novo Flamengo, um Flamengo diferente, uma resposta para aquilo que já vem sendo visto pelos adversários, que já, entre aspas, manjaram o jogo do Flamengo, já tem uma resposta ao Flamengo. Então não pode ser um Flamengo enfraquecido nesse sentido, de, pô, eu perdi meus principais jogadores com esse perfil, com esse tipo de jogo que eu gosto, e agora eu vou ter que responder ainda com a mesma maneira de jogar que eu jogava quando eu tinha esses jogadores e já não conseguia ter efeito sobre os adversários. Então o Flamengo tem que dar uma dupla resposta, de aproveitar principalmente os reforços que chegaram, mas também de criar uma dificuldade para os adversários na maneira de jogar. Ele precisa criar algum sistema tático que privilegie, que em função desses jogadores que estão disponíveis, e principalmente algo novo, algo que surpreenda os adversários, porque é isso que se espera do Flamengo nesse último terço. Os adversários já sabem como o Flamengo do Tite costuma se postar e já tem uma resposta para aquilo. O Tite, em contrapartida, já perdeu vários jogadores importantes. Ele precisa criar algo novo. E é essa a minha expectativa para essa semana que ficou parado e treinando para a Copa do Brasil, treinando para o regresso do Campeonato Brasileiro. O Tite é um treinador que tem uma prateleira que está lá em cima, é considerado o técnico do Brasil mais bem preparado e precisa agora justificar não só o salário, o status, mas o seu trabalho, porque isso pode ser um divisor de águas para a carreira do Tite, que voltou de um trabalho da seleção brasileira já contestado, e se ele não consegue engrenar e responder com o melhor elenco da América do Sul, com o time de maior poder de investimento da América do Sul, aí com certeza ele já desce o nível de prateleira nas próximas oportunidades que ele vai ter de carreira. Então é um momento que o Flamengo precisa dar uma resposta, mas o Tite precisa tanto quanto dar essa resposta. Deixa aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.